Você já sentiu aquele calafrio estranho em noites de lua cheia? Talvez você não esteja sozinho. O clássico A Hora do Lobisomem de Stephen King vai te levar para o coração de uma cidade assombrada por algo selvagem e mortal. Uma história de tirar o fôlego, perfeita para quem adora o terror de verdade. E o melhor, está com 25% de desconto por tempo limitado. Não perca a chance de entrar nessa jornada de arrepiar os cabelos. O link está na descrição. Corra, antes que a noite caia. Meu nome é Pedro, e vou compartilhar uma experiência que transformou completamente a minha visão sobre o sobrenatural. Era a Quaresma de 2015, um período que eu considerava apenas uma parte do calendário. Desde pequeno, minha mãe sempre falava sobre lobisomens e outras criaturas da noite, mas eu achava que eram apenas histórias para manter a criança obediente. Eu estava completamente errado, e minha incredulidade quase me custou a vida. Era uma noite fria e escura, com nuvens densas encobrindo a lua. A cidade estava em um silêncio inquietante. Um silêncio que parecia pressagiar algo terrível. Eu estava sozinho em casa, após um dia cansativo e tumultuado. As palavras de minha mãe, que eu sempre desdenhei, ecoavam na minha mente de forma desconexa e distante. Naquela noite, as coisas começaram a mudar. Por volta da meia-noite, um som estranho e perturbador começou a preencher o silêncio. Inicialmente, era um rosnado baixo e inumano, como se um animal selvagem estivesse se escondendo no quintal. Eu ignorei, atribuindo o barulho ao vento ou a algum outro ruído banal. No entanto, o som foi crescendo em intensidade, tornando-se um grito de dor e raiva, e meu coração começou a bater descompassado. Senti uma sensação de gelado na espinha e, com um esforço sobre-humano, decidi verificar o que estava acontecendo. A escuridão do lado de fora parecia engolir tudo, e o frio era cortante, penetrando até os ossos. Quando cheguei à porta dos fundos, o barulho estava mais alto, mais próximo. O terror tomou conta de mim quando vi a sombra de uma figura se movendo na escuridão. Era um ser monstruoso, com uma forma humanoide, mas com garras e dentes afiados. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, como se estivessem em chamas. Eu estava paralisado de medo. A criatura avançava lentamente, como se estivesse saboreando o meu pânico. A visão dos seus olhos penetrantes e do seu corpo coberto de pelos escuros era aterrorizante. Eu me lembrei das histórias que minha mãe me contava, de como a presença de um lobisomem era uma sentença de morte certa se você não estivesse preparado. Cada passo que a criatura dava parecia ecoar em minha mente como um presságio de morte iminente. Desesperado, corri de volta para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas com uma força frenética. O som de garras arranhando a madeira e o rosnado furioso de fora me fez sentir como se estivesse sendo caçado. Eu podia ouvir a respiração pesada da criatura, quase como se ela estivesse rindo do meu desespero. O medo era palpável, e cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio era interrompido apenas pelo som do meu próprio coração batendo descontrolado. Quando finalmente a primeira luz do amanhecer começou a penetrar através das janelas, o barulho cessou abruptamente. A criatura havia desaparecido, mas a sensação de terror permanecia. Eu sabia que tinha tido um encontro mortal e que minha falta de fé nas advertências da minha mãe quase me custou a vida. Naquela manhã, eu aprendi da maneira mais difícil que o sobrenatural é real e que o que ignoramos pode, de fato, ser a nossa ruína. Agora, sempre que a Quaresma se aproxima, eu me lembro daquela noite com um medo reverente e um respeito renovado pelas histórias que antes considerei apenas superstições.
A noite caiu sobre a fazenda como um manto fúnebre, pesada e opressiva como um pesadelo. Nuvens densas, como se fossem pintadas por um artista macabro, engoliram a lua por completo, afogando a propriedade em uma escuridão profunda e aterrorizante. O vento uivava entre os celeiros, um lamento solitário e espectral que me arrepiava até o âmago dos ossos, como se as almas penadas daquela terra estivessem chorando. Sentei-me perto da janela, a luz bruxuleante da lamparina de querosene lançando sombras grotescas e dançantes pelo meu escritório, criando a atmosfera perfeita para os eventos terríveis que estavam por vir. Meu nome é Carlos, e esta é a história da noite em que meu mundo virou de cabeça para baixo. A noite em que descobri a verdade aterrorizante sobre meu melhor empregado, João. A noite em que descobri que ele era um monstro. De repente, o silêncio da noite foi brutalmente interrompido por um estrondo distante, um som pesado e ominoso que ecoou pelos campos escuros. Instintivamente, peguei a espingarda de parede, o metal frio e reconfortante contra minha pele, como um velho amigo em tempos de perigo. Engolindo o medo que ameaçava me paralisar, abri a porta e me aventurei na noite. O ar da noite estava denso e úmido, carregado com o cheiro de chuva recente e um odor metálico estranho e perturbador que não consegui identificar. Meus passos ecoavam na terra batida enquanto eu contornava o celeiro com cuidado, a espingarda firme em minhas mãos, cada músculo do meu corpo tenso, pronto para o perigo. Os animais estavam inquietos. Eu podia ouvi-los se mexendo em seus currais. Seus mugidos baixos e cheios de medo cortavam a noite como facas. Nas últimas semanas, coisas estranhas e inexplicáveis estavam acontecendo na fazenda, eventos que me deixavam profundamente perturbado. Animais desapareciam de seus currais sem deixar rastros, como se tivessem se dissolvido no ar. Encontramos outros mortos, seus corpos dilacerados de uma maneira selvagem e animalesca que me fazia tremer de horror. Um galho estalou atrás de mim, o som repentino me fazendo saltar de medo. Virei-me num piscar de olhos, a espingarda disparando por reflexo, o estampido ensurdecedor ecoando pela noite. Mas não havia nada lá, apenas sombras e o vento uivando. Carlos. Virei-me, aliviado ao reconhecer a figura familiar de João emergindo da escuridão. Ele era meu capataz, um homem forte e silencioso. João, você me assustou. O que você está fazendo aqui a essa hora? Perguntei, minha voz ainda trêmula pelo susto. Ele respondeu com um murmúrio. Eu ouvi um barulho. Juntos, nos aproximamos dos estábulos. A porta do estábulo estava entreaberta. Um arrepio percorreu minha espinha. Fique aqui, sussurrei para João, meu coração batendo forte contra minhas costelas, como se quisesse escapar do meu peito. Lenta e silenciosamente, com a cautela de um caçador experiente, abri a porta do estábulo e entrei. O ar dentro era pesado e parado, impregnado com o cheiro familiar de animais e algo mais. Um odor fétido e selvagem que me fez prender a respiração. A lua, como se estivesse curiosa sobre o drama que se desenrolava abaixo, rompeu as nuvens por um breve momento, lançando feixes de luz prateados e fantasmagóricos através das rachaduras nas paredes do estábulo. E foi então que eu vi. No fundo do estábulo, agachado sobre a carcaça ensanguentada de uma de minhas ovelhas, havia uma criatura como nenhuma que eu já tivesse visto antes. Uma figura grotesca e aterrorizante que parecia ter saído de um pesadelo. Seus olhos, vermelhos como brasas, me encararam com uma fúria primitiva, e um arrepio de puro terror percorreu minha espinha. Mas então, tão rápido quanto apareceu, a criatura desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse existido. Respirei fundo, o ar frio da noite preenchendo meus pulmões e me trazendo de volta à realidade. O ar saiu dos meus pulmões em um suspiro trêmulo.
um reflexo do terror que me dominava. Mas eu não podia mais negar a verdade, por mais aterrorizante que fosse. Havia algo sombrio e perigoso espreitando em minha fazenda. Virei-me para sair do estábulo, minha mente correndo, tentando processar o que eu tinha visto. Você não deveria ter visto isso, Carlos. E agora você tem que pagar. A voz de João, fria e ameaçadora, cortou a escuridão. Esses olhos estavam cheios de uma fúria selvagem e incontrolável. Ele era a criatura que eu tinha visto no estábulo, um monstro em forma humana. O medo, frio e paralisante, percorreu meu corpo como um choque de um raio, roubando meu fôlego e me prendendo em um aperto de gelo. Eu me arrastei para trás, tentando me afastar daquela criatura que antes era meu amigo, meu coração batendo forte no meu peito como um tambor em ritmo de guerra. Você não vai contar a ninguém o meu segredo, Carlos. Você vai se juntar aos outros. Sua voz era um rosnado gutural, suas palavras pontuadas por seus dentes arreganhados. Eu sabia que ele estava falando sobre os animais desaparecidos, sobre as carcaças mutiladas que eu tinha encontrado, sobre o terror que assolava minha fazenda. Meu amigo, meu trabalhador de confiança, era o monstro que tinha aterrorizado minha vida. Ele rosnou novamente, sua respiração quente e fétida em meu rosto, o cheiro de sangue e carne podre me fazendo querer vomitar. Eu fechei meus olhos, incapaz de suportar a visão daquela criatura que antes era João, esperando o ataque final, o golpe que acabaria com o meu tormento. Abri meus olhos lentamente, com cautela, meu corpo inteiro tenso e pronto para a dor. João ainda estava lá, pairando sobre mim como um demônio, mas algo estava diferente. A fúria selvagem parecia ter diminuído, substituída por um olhar de conflito e dor. Vá embora, Carlos, enquanto você ainda pode. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de arrependimento e medo. Eu me levantei lentamente, meus olhos nunca deixando os dele. O que você é, João? Eu não sou um monstro, Carlos. Eu não consigo controlar, ele disse, sua voz cheia de desespero e conflito. Eu podia ver a dor em seus olhos, o conflito dilacerando-o por dentro. Eu olhei para ele, meu coração pesado com uma mistura de medo e pena. Medo da criatura que ele se tornava, pena do homem que ele era. O que vamos fazer? Eu perguntei, minha voz quase inaudível, perdida no turbilhão de emoções que me dominavam. Eu não sei. Eu não posso continuar assim, Carlos. Eu sou um perigo para mim mesmo, para você, para todos. Ele disse, seu olhar perdido na escuridão. Ele olhou para a lua, que agora estava alta no céu, banhando a terra com sua luz prateada, fria e implacável. A lua cheia é quando eu sou mais forte, quando o controle é mais fraco. Ele disse, sua voz carregada de desespero. Então eu percebi. Ele estava me dando uma saída, uma chance de escapar do destino terrível que se abatia sobre nós. João, eu disse lentamente, minha mente correndo, tentando encontrar uma solução para aquela situação impossível. Eu acho que sei como podemos acabar com isso. Não existe jeito, meu amigo, eu vou embora para bem longe para que eu não fira nem você e nem outra pessoa. Ele disse isso e logo saiu correndo para a mata, sumindo na escuridão da noite. A noite estava silenciosa, o ar parado e pesado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. O único som era o uivo distante de cães. Eu me sentei sozinho na varanda da minha fazenda, a espingarda apoiada em meus joelhos. João se foi. Ele tinha deixado a fazenda naquela noite. Carregava um fardo terrível. Eu sabia que ele estava lá fora, lutando contra sua natureza. Um lobo solitário, uivando para a lua. O peso do mundo parecendo mais pesado em meus ombros. A casa estava silenciosa, o ar pesado com o cheiro de lembranças e arrependimentos, o fantasma de João pairando em cada canto. Cada sombra parecia sussurrar o nome dele. Cada rangido das tábuas do chão soava como seus passos. Cada corrente de vento uivando pelos vãos da janela
parecia seu lamento. Mas o silêncio permaneceu inquebrável, um lembrete constante da verdade que eu não podia escapar, da amizade destruída, da vida quebrada. João se foi, e eu estava sozinho. Lembrei-me da noite em que descobri o segredo de João, da noite em que meu mundo virou de cabeça para baixo, da noite em que a realidade se distorceu e os pesadelos se tornaram realidade. Parecia uma vida inteira atrás, uma vida que eu mal reconhecia, uma vida que parecia um sonho distante. Um uivo distante ecoou na noite, quebrando o silêncio, me transportando de volta para aquela noite fatídica. Eu me encolhi, meu corpo inteiro tenso, meus músculos reagindo instintivamente ao chamado primal. Eu sabia que haveria noites como esta, noites em que a lua cheia lançaria longas sombras, noites em que a linha entre a realidade e a fantasia se tornava tênue, noites em que eu seria assombrado pela memória de João, o lobisomem. Eu não conseguia mudar o passado, não conseguia apagar as coisas que eu tinha visto. Tudo o que eu podia fazer era seguir em frente, carregando o fardo do meu segredo, para sempre mudado pelos eventos daquela noite fatídica. Aquilo me marcou para sempre mesmo então. Se ouvir algo nas sombras, lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.